Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter, segunda edição, nesta quarta-feira, 15 de abril. Veja os nossos destaques. Prefeitura regulamenta licenciamento urbanístico e ambiental para a via costeira. Em sessão ordinária, vereadores aprovam em primeira discussão a concessão do título de cidadania natalense à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Emendas parlamentares devem ser liberadas pelo governo do estado a partir do próximo dia 13 de maio. Aqui no estúdio eu vou conversar com a promotora de justiça e ouvidora do Ministério Público Estadual, doutora Mariana Barbalho. A gente conversa sobre as novas legislações que reforçam o combate à violência doméstica e ao feminicídio e também o papel da ouvidoria do Ministério Público. Então vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. A Prefeitura de Natal emitiu o regulamento para licenciamento urbanístico e ambiental para a via costeira. A repórter Edesiane Moreno conversou com o secretário da CEMURB e traz mais informações. A CEMURB deu publicidade ao licenciamento para quem vai construir aqui na via costeira. Estou aqui com o secretário da CEMURB, Tiago Mesquita, que vai nos explicar como é que está funcionando esse processo. E aí, secretário, o que foi que aconteceu? Qual é essa publicização que foi necessária? Isso, né? A instrução normativa ela tem um caráter apenas de informar, como o próprio nome já diz, aquilo que já existe em termos normativos, né, dentro do conjunto de pacotes de legislações ambientais e urbanísticas no município de Natal, e nós demos um enfoque na ITP 2, na Área Especial de Interesse Turístico e Paisagístico 2, que nós chamamos popularmente de via costeira, né? Então, esse trecho, através da instrução normativa que nós publicamos no Diário Oficial do Município no dia de hoje, ela dá publicidade ao como é que se dará o passo a passo, o regramento do procedimento administrativo de licenciamento ambiental e urbanístico. Por exemplo, nós definimos que não poderá ser processo simplificado, terá que ser processo ordinário, ou seja, a parte ambiental terá que ser tirada uma licença prévia, após isso uma licença de instalação e depois uma licença de operação. Então, as três licenças em períodos distintos, né? A parte urbanística terá que ser tirado o alvará de construção junto com a licença de instalação, a supressão vegetal junto com a licença de instalação e depois o alvará de funcionamento e a BITS, né? Posteriormente, quando se encerrar a licença de operação. E tudo isso dentro de um regramento extremamente completo e complexo. Por exemplo, a fase prévia, que é a primeira etapa, nós estamos exigindo o estudo mais complexo que existe na legislação ambiental, que é o EIA-RIMA, o estudo de impacto ambiental e o respectivo relatório de impacto ambiental, que inclusive exige audiência pública, para que a população possa tomar conhecimento e participar do procedimento, né? Além disso, nós estamos também exigindo um estudo de impacto de paisagem, já que se trata de uma área que tem uma grande importância do ponto de vista cênico e paisagístico. Estamos exigindo a acessibilidade da Dinarte Maris, que é a via costeira, até a praia. Então, quem for construir vai ter que fazer as acessibilidades laterais, ou seja, nós não teremos o problema que temos hoje, né, com alguns hotéis que você não consegue passar através deles para chegar até a praia. E, por fim, nós também estamos exigindo um projeto básico na licença prévia e depois o projeto executivo um projeto de engenharia de contenção costeira, já que a via costeira é uma área de fragilidade ambiental, muito por causa da dinâmica costeira que nós temos em todo o litoral, por isso que tivemos que fazer o aterro hidráulico em Ponta Negra, para que quem for construir, obrigatoriamente terá que executar um projeto de contenção costeira contra a erosão. E diga uma coisa, secretário, com relação ao número de construções, existe alguma determinação para isso também? Não, o número de construções você constrói de acordo com os lotes que estão disponíveis. Me parece que são 8 lotes, né? Inclusive está tendo toda uma discussão fundiária com o Tribunal de Contas, isso não é matéria de discussão do município de Natal. Uma vez que for superado essa problemática, é um dos documentos, inclusive, que a CEMURB exige no licenciamento, que é a titularidade ou a posse da área, né? Você vai dar entrada, né? O nosso foco são nas prescrições urbanísticas e na parte ambiental, né? Então, o número de empreendimentos vai coincidir com o número de lotes disponíveis que nós temos. Se não me engano, são 8 lotes que estão disponíveis hoje para construção. A CEMURB também vai fiscalizar durante toda a obra que vai ser construída naquela área? Sim, né? O processo de licenciamento, ele
como ele vai ser um processo, né, separado, né, ordinário, fase prévia, instalação e operação, em cada uma delas, além das condicionantes, você tem o setor de vistorias, né, e fiscalizações que acompanham o cumprimento das condicionantes que foram estabelecidas pela Secretaria. Cerca de 20% dos contribuintes caíram na malha fina logo no início do prazo para a declaração do Imposto de Renda 2026, ano base 2025. A Receita Federal e os contadores estão alertando os contribuintes sobre esses erros, como identificá-los nas declarações do Imposto de Renda pré-preenchida. Então, para você saber o que fazer, veja a reportagem de Tarsila Costa. A entrega das primeiras declarações do Imposto de Renda 2026 acendeu um alerta na Receita Federal. Dados do órgão mostram que cerca de 20% dos contribuintes caíram na malha fina logo no início do prazo, puxados por inconsistências na declaração pré-preenchida, o equivalente a quase 2 em cada 10 envios. Com a identificação das principais falhas, o índice recuou para 10,6% nos últimos dias. Ainda assim, o volume elevado mantém a preocupação, especialmente diante do prazo final de entrega, marcado para 29 de maio. Esse é um ponto que já tinha sido alertado pela própria Receita Federal que isso poderia vir a acontecer. O que é que aconteceu? O ano passado a Receita Federal ela mudou várias plataformas de prestação das informações para ela. Então as informações que as empresas prestavam já há muitos anos de uma maneira passaram a prestar de outra forma. Então, como eles passaram por um outro sistema, quando fizeram a declaração pré-preenchida, algumas informações puxaram com inconsistência. Então, as informações de salários vieram erradas, algumas informações de plano de saúde, principalmente, porque os planos de saúde também tiveram dificuldade. Então, é muito importante que as pessoas estejam atentas, mesmo depois de já ter passado, já ter sido corrigido, conferir realmente se as informações estão corretas. Os erros mais comuns que acontecem é de esquecer de declarar algum rendimento que a pessoa teve, aí ela acaba caindo em malha fina, mas para esse ano tem alguns erros também que estão sendo bem comuns de acontecer. As despesas médicas, né, e de saúde, elas precisam ser prestadas via sistema da Receita Federal. Então, se por acaso a pessoa colocar uma despesa, pagar um médico que não tenha sido informado pelo médico na declaração dele, ele acaba também caindo em malha fina. O contador Daniel Carvalho explica que, além das inconsistências na declaração pré-preenchida, outros erros podem levar o contribuinte a cair na malha fina. A orientação é usar como base os informes de rendimentos fornecidos por empresas, bancos e operadoras de saúde. E outro ponto também muito importante é conferir se os informes de rendimentos eles estão corretos. Porque apesar de você receber, tá batendo com a declaração pré-preenchida, às vezes a informação lá veio equivocada justamente por essa mudança no sistema. Então, alguns informes de rendimento tá vindo com rendimento dobrado, tá vindo com impostos dobrados. Então, é importante conferir com os contra-cheques que a pessoa teve mês a mês. A Prefeitura de Natal se prepara para abrir a segunda unidade do Hospital Veterinário, que agora está sob administração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. A nova unidade deve ser instalada na zona norte da capital. Para quem convive com animais como cães e gatos, o atendimento veterinário gratuito ainda é um desafio, especialmente na zona norte de Natal. Moradora da Ridinha, Maria Zélia, disse que se deslocar até a Ribeira para conseguir atendimento é muito desgastante, não somente para ela, mas para todos os moradores da região. Difícil, porque a gente não tem carro, né? Aí eu dependo de pedir a alguém para trazer. Agora, meu irmão foi quem me trouxe hoje e agora eu estou aguardando daqui a pouco que ele vem me pegar. Mas já teve dias de eu precisar de vir aqui e não ter condições de chegar até aqui. Diante da demanda, a Prefeitura de Natal iniciou o processo para a construção de um hospital veterinário na zona norte de Natal. O processo será conduzido por uma comissão de servidores da CEMURB, que desde 11 de março deste ano assumiu a gestão do hospital veterinário. Nós formamos uma comissão avaliadora, né, multidisciplinar, inclusive composta por médicos veterinários, para poder avaliar exatamente os aspectos construtivos. Isso está muito mais relacionado à parte urbanística ambiental, que já é uma atividade afim da CEMURB, né, mas também a parte técnica, de tipos de equipamentos, o que é que nós vamos adquirir, já que nós temos duas verbas diferentes, né, que vão vir, uma para a construção e uma para a compra de equipamentos, dotando ali o equipamento público municipal
exatamente com a necessidade que se tem hoje de demanda em relação à causa animal no município de Natal. O novo Hospital Municipal Veterinário vai ampliar a rede de atendimento público, garantindo mais acesso e descentralização dos serviços, que hoje são realizados no único hospital veterinário da cidade, no bairro da Ribeira. Se acontecer isso, olha, a gente vai ficar muito feliz. Não só eu, né, como todo o pessoal que depende daqui do hospital. Sabendo que é uma região que hoje tem aproximadamente 44% da população do município de Natal morando lá, é que a gestão atual entendeu de forma estratégica que lá precisa de fato ter um hospital, inclusive, maior e melhor equipado do que nós temos hoje na Ribeira. A construção do novo hospital aguarda a liberação de recursos e ainda não tem previsão para iniciar. Nós estamos ainda avaliando, essa comissão vai avaliar o melhor local, né, para que a gente possa implantar o equipamento. As verbas, elas são fruto de emendas, mas também parte delas vem da Secretaria Municipal de Saúde, né, que era a tomadora, né, na gestão anterior relacionada à questão da causa animal. Os consumidores passaram a ter um novo meio disponibilizado pela Agência Nacional do Petróleo, ANP, para denunciar possíveis irregularidades em postos de combustíveis e revendedores de gás. A repórter Simone Silva traz mais informações. A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível criou um novo canal exclusivo para receber denúncias de irregularidades em postos de combustível, revenda de gás e outros agentes regulados. A medida visa tornar mais ágil o encaminhamento de denúncias para as equipes de fiscalização. Os denunciantes não devem fornecer dados pessoais no formulário, apenas relatar os fatos relacionados aos estabelecimentos. Com a mudança, o portal Fala BR passa a receber apenas solicitação de informações, sugestões, elogios, denúncias e reclamações contra servidores da agência. Além do formulário online, o telefone 0800 970 0267 continua gratuitamente para contactar a ANP. No próximo bloco, você confere as notícias do Legislativo Municipal. Vamos trazer a cobertura da sessão ordinária realizada nesta manhã. E também, Comissão de Finanças da Assembleia define prazo final para o pagamento de emendas parlamentares no Rio Grande do Norte. Nós voltamos em instantes. Essa é a Melinda, 5 aninhos, estuda, adora se arrumar, cuidar dos animais e sonha em ser bailarina. Mas há algum tempo, ela foi diagnosticada com câncer dos tecidos moles. Os principais sinais: caroço em qualquer parte do corpo, secreção purulenta no ouvido e olho saltado. Procure o médico e não esquece da Melinda, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. De volta aqui com os destaques da sessão ordinária. Os vereadores apreciaram 4 projetos de lei em segunda discussão. Um deles dispõe sobre a implantação de objetivos de promoção da saúde mental aqui no município. Um dos projetos apreciados e aprovados em segunda discussão na sessão ordinária desta quarta-feira dispõe sobre a implantação pelo município de Natal de 10 objetivos de promoção da saúde mental para melhorar o bem-estar emocional dos seus cidadãos. A iniciativa é do vereador Kleber Fernandes. A saúde mental é um tema que tem afligido toda a sociedade e o nosso projeto tem por objetivo instituir um programa municipal com 10 objetivos voltados para a saúde mental, de que atuem de maneira transversal, envolvendo diversas áreas como o esporte, o lazer, o entretenimento, o ambiente escolar, políticas públicas na escola para que de maneira extracurricular atividades e acompanhamentos como suporte psicológico, socioemocional sejam desenvolvidos no ambiente escolar, além de ações na área da saúde,
com melhoria na infraestrutura, com políticas públicas voltadas para a saúde mental. É um tema bastante preocupante. A sociedade natalense sofre diariamente com notícias de pessoas que cometem suicídio, de crianças se automutilando, de casos de depressão no ambiente escolar, no ambiente familiar, e de fato é necessária a aprovação de medidas legislativas que possam fomentar ações práticas e transversais de políticas públicas voltadas para a saúde mental na nossa cidade. Em primeira discussão, foi aprovado o projeto que estabelece a garantia de acesso e permanência da criança nos estabelecimentos de ensino e equipamentos culturais frequentados por sua mãe, pai ou responsável. A proposta é da vereadora Brisa Braque. Há muitos anos em Natal houve um caso que ganhou uma repercussão nacional, inclusive, de uma estudante do curso de Ciências Sociais da UFRN, que foi convidada a se retirar, expulsa da sala de aula por um professor, porque ela estava com a sua filha dentro da sala de aula. Obviamente estava com ela porque não tinha naquele momento uma rede de cuidado, uma oportunidade de deixá-la em outro local. Isso inspirou o nosso projeto de lei, que traz algo muito simples, mas muito importante para todas as mulheres que são mães, que é a garantia da permanência dessas mulheres com os seus filhos, as suas filhas, dentro de qualquer ambiente educacional que esteja situado no município de Natal, seja ele público ou privado. Então essa lei ela vale tanto para os ambientes públicos como também para o privado e também para os equipamentos culturais. Então a gente está aqui falando dos espaços educacionais e dos equipamentos culturais. Nenhuma mulher pode ser expulsa, convidada a se retirar porque está dentro desse ambiente com seu filho ou com a sua filha, independente da idade que tenha. Pelo contrário, o que a gente tem que lutar é para que esses ambientes tenham cada vez mais condições de acolhimento para essas mulheres e suas crias. Também em primeira discussão, os parlamentares aprovaram a concessão do título de cidadania natalense à ex-primeira-dama da República, Michele Bolsonaro. A iniciativa é da vereadora Camila Araújo. Eu quero iniciar agradecendo aos vereadores, esse projeto de título de cidadão natalense. Ele foi aprovado por maioria absoluta aqui na Câmara Municipal. Respeito o contraditório, enfim, estamos em um cenário ainda muito polarizado e é claro e evidente que a oposição não acompanharia este projeto. Mas dizer da importância deste projeto em homenagear a primeira-dama Michele Bolsonaro. Quando esteve primeira-dama do nosso Brasil, apresentou pautas muito importantes, deu visibilidade maior a surdos e mudos e apresentou o trabalho de voluntariado e o alcance gigante que tem o trabalho dos voluntariados. Sem falar também da sua luta para implantar no Brasil CIPTEI, a Carteira de Identificação da População Autista, e também aos monoculares, deu vez e voz e visibilidade às pessoas monoculares. O projeto da vereadora Nina Souza, que proíbe a prática da mendicância infantil em Natal, foi retirado de pauta após a autora consensualizar a inclusão de uma matéria substitutiva, que conta com a colaboração do vereador Daniel Valença. A proposta deve ser votada na próxima semana. Esse projeto chegou aqui em 2023, quando nós tivemos acesso a ele, na nossa opinião, ele tinha uma perspectiva muito punitivista. O objetivo dele é tentar combater a mendicância infantil, mas na nossa opinião é importante que a gente faça isso a partir de políticas públicas concretas. Quando a gente vê historicamente, não tem outro caminho para a gente melhorar, avançar nesse tema do combate à miséria, à pobreza, do que a partir de políticas públicas. Então, nós, à época, conversamos com a vereadora Nina, ela retirou de pauta, nós sentamos com várias entidades, ONGs, associações que atuam na promoção de direitos da infância e juventude, o SEDECA, o Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente e outros entes, e conseguimos produzir uma proposta de projeto substitutivo, ou seja, um novo texto trazendo essas contribuições para que a vereadora Nina apresentasse. No meio do processo, como ela foi para a secretaria, voltou agora, enfim, acabou que o diálogo ficou meio perdido,
mas a gente conseguiu na sessão de hoje, de maneira muito democrática e franca, debater na sessão e chegar a um consenso sobre a nova retirada para que a gente colocasse esse substitutivo que vai com o nome dela, que será o nome dela, mas que foi construído com essas entidades e que, sem dúvida alguma, que tem uma perspectiva de fortalecer as políticas públicas para a infância e juventude no município do Natal. A Assembleia Legislativa está articulando uma solução para destravar o pagamento de emendas parlamentares no Rio Grande do Norte. Nesta quarta-feira, durante a reunião da Comissão de Finanças da Casa, a Controladora-Geral do Estado definiu o prazo limite para pagamento dos recursos destinados pelos deputados aos municípios. A Controladora-Geral do Estado, Luciana Daltron, disse que o governo vem fazendo adequações para atender todas as exigências no Tribunal de Contas do Estado para obter a certidão de liberação dos recursos relacionados a pagamento das emendas parlamentares do modo restos a pagar de 2025 e transferências especiais do exercício 2026. Ela participou nesta quarta-feira da reunião da Comissão de Finanças e Fiscalização da Assembleia Legislativa. Todos os esforços estão sendo evitados para que a gente consiga garantir a execução dessas emendas parlamentares do exercício de 26 e também aquilo que está inscrito em restos a pagar de 25. Porque tanto as emendas inscritas em restos a pagar de 25 quanto as de 26 já obedecem esse novo rito, né, colocado ali na ADPF. Após decisão do ministro do STF, Flávio Dino, no final do ano passado, visando maior transparência e rastreabilidade das emendas, o TCRN normatizou 17 critérios das 29 condicionantes estabelecidas pelo ministro. Segundo a controladora, faltam apenas 4 serem implementadas no Estado. Eu não só tenho que disponibilizar a informação da execução da emenda no portal, como eu preciso também disponibilizar alguns documentos considerados essenciais. E esse tem sido o grande exercício desafiador do Estado. Porque antes, quando a gente é submetido anualmente a avaliações de transparência, apenas a disponibilização da informação já era critério para pontuar como positivo a transparência do Estado do Rio Grande do Norte. Hoje a gente precisa de toda essa documentação considerada essencial também disponível. Não basta ter só a informação do empenho, eu preciso ter o empenho propriamente dito disponibilizado na plataforma, no portal. E aí eu quero falar mais uma vez que esse portal de emendas, ele é transitório nessa modelagem que a gente fez, justamente para poder viabilizar sem risco a execução de emendas parlamentares antes do período de defesa eleitoral. Eu acho que essa decisão do Supremo vai até facilitar para que os deputados possam informar aos beneficiários das emendas parlamentares de cada um. Porque é muito difícil, foi muito difícil durante o governo Fátima o acesso a esse tipo de informação. Então, acho que essa decisão do Supremo vem dar mais transparência e rastreabilidade. Esses são os quesitos que reúnem os tópicos já aqui ditos pelo Tribunal de Contas, não só para os parlamentares, mas para toda a população. Ainda segundo Luciana Daltron, o Estado vai adotar oficialmente o Transfere-Gov, plataforma digital do governo federal voltada à gestão eficiente das transferências voluntárias da União a estados, municípios e Distrito Federal. E, em paralelo, também trabalha na implantação e adaptações necessárias para o aperfeiçoamento do módulo estadual da ferramenta própria, Business Intelligence, o BI, que permite a transparência das emendas parlamentares. A gente quer garantir uma ferramenta que permita à gestão pública executar o seu papel. A emenda parlamentar, ela é uma política pública obrigatória, ela precisa ser implementada. Então, o que a controladoria executa nesse momento é essa ação de apoio. Nós estamos disponibilizando nossa ferramenta, que originariamente era de fiscalização, ou seja, para os papéis de trabalho do próprio controle interno, disponibilizando para fins de transparência e rastreabilidade à administração pública. Concomitantemente, o Transfere-Gov está sendo instalado no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte.
A controladora disse que o Estado fixou a data de 13 de maio para iniciar a liberação das emendas. São mais de 830. Por ser ano eleitoral, o pagamento deve ocorrer até o dia 7 de julho, 3 meses antes do pleito. Representando a Federação dos Municípios do RN FEMURNE, o prefeito de Nísia Floresta, Gustavo Santos, participou da reunião e manifestou preocupação sobre o recebimento das emendas, lembrando que elas existem para beneficiar o cidadão. O que nós queremos no final, mesmo na ponta, é que a emenda chegue, pague e o prefeito, o gestor, ele preste conta, fiscalize. Porque eu posso falar por mim, por todos os prefeitos, em nome do presidente Augusto, nós que somos prefeitos, gestores dos municípios, nós queremos realizar a obra, nós queremos entregar o resultado e o deputado que indica, tenho certeza que ele também indica com esse mesmo projeto, que é finalizar aquela obra através de uma emenda parlamentar. E a torcida dos municípios é que realmente esse prazo possa se concretizar para que os recursos cheguem aos municípios, né, que precisam para aplicação em diversas áreas, como saúde e educação. O Tribunal Regional do Trabalho vai leiloar 67 lotes de imóveis e veículos na próxima quinta-feira, dia 23. Mas os interessados já podem consultar os lotes disponíveis. Edesiane Moreno. O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região iniciou a visitação dos bens que serão leiloados no próximo dia 23. Uma iniciativa voltada à quitação de dívidas trabalhistas. Ao todo, serão 67 lotes, incluindo imóveis, veículos e equipamentos. Os bens foram penhorados por varas dos trabalhos do Estado. Entre os principais destaques estão imóveis localizados em Natal, Mossoró, Caicó, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. Os interessados podem visitar os bens até a véspera do leilão, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 2 da tarde, no depósito judicial em Natal e pátio localizado em Mossoró. A expectativa do tribunal é ampliar a efetividade das execuções trabalhistas por meio da conversão dos bens penhorados em recursos financeiros, contribuindo para a diminuição de processos e cumprimento de decisões judiciais. Maiores informações no site trt21.jus.br. Agora, uma informação importante para quem trabalha com tecnologia é que o FINEP e o BNDES lançaram um edital para o Fundo de Inteligência Artificial com foco em inovação. A repórter Simone Silva tem mais informações sobre esse edital, que prevê o investimento de 200 milhões de reais. A financiadora de estudos e projetos do Ministério das Ciências, FINEP, e o Banco Nacional de Desenvolvimento abriram a chamada pública para selecionar o gestor de um fundo de investimentos e participações voltados à inteligência artificial desenvolvido por startups tecnológicas de todo o país. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 28 de maio. E serão avaliadas com base na qualificação do gestor e da sua equipe, na consistência da tese de investimentos e nos custos previstos para a operação do fundo. O fundo será direcionado a startups que tenham a inteligência artificial como elemento central de seus modelos de negócio. Serão aportados cerca de 80 milhões de reais por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e tecnológico, sendo que 30% desses recursos devem ser direcionados para as empresas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O Instituto Santos Dumont em Macaíba está com inscrições abertas para voluntários interessados em participar de uma pesquisa sobre o uso do exoesqueleto para membros inferiores. Edesiane Moreno. O programa de pós-graduação em neuroengenharia do Instituto Santos Dumont está com inscrições abertas para voluntários interessados em participar de uma pesquisa sobre o uso do exoesqueleto para membros inferiores. O estudo é voltado a pessoas com síndrome do pé caído. Durante a pesquisa, os voluntários passarão por avaliações detalhadas do movimento, com o uso de sistemas escalas e imagens de precisão. O objetivo é comparar o padrão de marcha antes e após o uso do equipamento.
A participação é voluntária e destinada exclusivamente a fins científicos, sem vínculos com atendimentos regulares de saúde. Maiores informações no site institutosantosdumont.org.br. E ainda aqui falando sobre saúde, só que um outro aspecto, a Secretaria Municipal de Saúde de Natal alerta para o aumento dos acidentes com animais peçonhentos aqui na capital. Só neste ano já foram mais de 350 notificações, sendo a maioria envolvendo picada de escorpião. As autoridades reforçam os cuidados dentro de casa e orientam a população sobre como agir em caso de picada. Mesmo pequeno, o escorpião pode representar um grande risco à saúde, principalmente para crianças e idosos. Aqui em Natal, o escorpião amarelo é o mais comum e costuma aparecer dentro das residências em busca de abrigo e alimento. Por isso, a orientação é manter o ambiente limpo, evitar acúmulo de lixo, vedar ralos e frestas e sempre verificar roupas, lençóis e calçados antes de usar. Em caso de acidente, a recomendação é lavar o local com água e sabão, utilizar compressa morna para aliviar a dor e procurar imediatamente uma unidade de saúde, isso sem utilizar os métodos caseiros. O atendimento está disponível nas UPAs do Potengi, Pajuçara, Cidade Satélite e Cidade da Esperança. Os casos mais graves podem ser encaminhados para hospitais de referência, garantindo o acesso ao soro anti-escorpiônico. E depois do intervalo você confere aqui uma entrevista com a promotora de justiça e ouvidora do Ministério Público do Estado, Mariana Barbalho. A gente conversa sobre as novas leis que reforçam o combate ao feminicídio e à violência contra a mulher, além também do papel da ouvidoria do Ministério Público. Não saia daí que nós voltamos em instantes. Essa é a Melinda, 5 aninhos, estuda, adora se arrumar, cuidar dos animais e sonha em ser bailarina. Mas há algum tempo, ela foi diagnosticada com câncer dos tecidos moles. Os principais sinais: caroço em qualquer parte do corpo, secreção purulenta no ouvido e olho saltado. Procure um médico e não esquece da Melinda, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. Estamos de volta aqui com o Câmara Repórter, repercutindo as novas legislações que foram sancionadas pelo presidente da República e que ampliam a proteção e o combate à violência contra as mulheres aqui no país. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui a promotora de violência doméstica da Vara de Natal, a doutora Mariana Barbalho, que também é ouvidora do Ministério Público Estadual. Seja muito bem-vinda, doutora Mariana, para conversar conosco. Olá a todos, é um prazer estar aqui, agradeço o convite, falar um pouco da ouvidoria do Ministério Público e de uma das atribuições do Ministério Público, que é a questão do combate à violência doméstica, a proteção à mulher, vítima nesse contexto, não são todas as mulheres, claro, e é bom estar aqui para divulgar e tirar dúvidas. Sim. Doutora Mariana, como eu falei, essas legislações se somam já ao principal arcabouço jurídico que a gente pode dizer assim, que é a Lei Maria da Penha. Que ela traz essas identificações dos tipos de violência, mas essas novas legislações, elas ampliam esse alcance da Lei Maria da Penha. Por exemplo, através da lei que exige agora que agressores usem o monitoramento eletrônico. Por que essa lei ela amplia mais essa fiscalização, doutora? Bom, a Lei Maria da Penha vai completar esse ano 20 anos. Sim. E já foram mais de 20 modificações, sempre visando a proteção maior da vítima. Então, começo a minha abordagem, a maior parte dessas modificações foi justamente em relação às medidas protetivas, que é um instrumento legal, que começou com essa lei, não se adequa só a essa lei, Sim. A lei Henri Borel também tem, contra idoso, também pode se criança. determinar, contra criança e adolescente, mas começou com a Lei Maria da Penha. Então, é um instrumento legal muito eficiente, Tem críticos quanto à medida protetiva, mas talvez pessoas que não conheçam a realidade, Então, infelizmente, de 10 mulheres que morrem, 9 não tinham medidas protetivas. Uma tinha, e muitas vezes ela tinha aquela medida protetiva, houve o descumprimento e ela não foi até a delegacia ou a justiça informar. Porque, de fato, hoje, para se prender alguém, as formas mais fáceis são dever pensão alimentícia, por até 3 meses,
ou descumprir uma medida protetiva. Então, a medida protetiva, ela é analisada pelo juiz em 48 horas, né? Assim como no Ministério Público, na promotoria, quando chega 48 horas, né? Essa é a média que eu tenho, de devolver aquela medida protetiva, né? A gente sabe que tem toda uma crítica que a justiça é lenta, né? São muitos processos. Para você ter ideia, eu recebo aproximadamente 1.000 por mês. Né? Nós somos 3 promotores da violência doméstica, eu sou uma, né? E tem colega que recebe até mais, né? Então, são muitos casos, né? E a gente acredita, sim, que a medida protetiva é um instrumento de proteção. Então, antes, era exceção o monitoramento eletrônico, até porque tem uma limitação de orçamento, né? Que vai agora ter um investimento a nível federal e estadual para adquirir mais equipamentos, né? Então, antes, a tornozeleira, como a gente chama, era uma exceção. Era aquele homem que tinha descumprido, né? E antes de ser preso, ou depois de ser preso, ao sair, ele tinha aquela tornozeleira. Então, de exceção, pela nova lei, vai passar a ser regra. Claro que não vai ter para todo mundo. E a gente não quer que a gravidade justifique isso, né? Mas, naquelas áreas de exclusão, que ele não pode estar, se ele estiver, a vítima vai ser avisada pelo, como a gente chama, o botão do pânico, não é? E ele poderá ser preso. Então, no caso, esse monitoramento eletrônico sempre vai estar atrelado ao botão do pânico, que já existe aqui no estado, por exemplo, não é isso? Existe, né? Mas ele pode também sem ser com o botão do pânico. A nova lei diz que deve estar atrelado, né? Então, lá no centro administrativo tem um painel enorme com vários tornozelados, a luzinha, onde é que eles estão. Se ele passa do local onde deveria estar, não é? Automaticamente a polícia é avisada, ou é avisada pela vítima, porque às vezes a vítima não sabe que ele está por perto, não é? Então, antes, juridicamente, era uma cautelar diversa da prisão, como a gente chama, né? E aí tinha aquele questionamento, se ele passar da área, vai ser preso, é descumprimento de medida protetiva? Não é. Agora está claro na lei que é um dos tipos de medida protetiva. Portanto, descumprindo, fica mais fácil realmente ser preso. Então, isso aumenta o rigor e o que se espera é que realmente esses agressores, né, não se tornem reincidentes, acima de tudo, não é isso, doutora Mariana? A gente precisa evitar esses feminicídios, porque as últimas estatísticas de 2025 voltou, infelizmente, a crescer o número de mulheres que foram assassinadas por quem prometeu amá-las, não é isso, doutora? Exato. É uma realidade preocupante. Você falou em reincidência, né? Existe um outro instrumento, né, que a gente chama de grupos reflexivos para homens. Né? Que é de forma preventiva, né? Você pode aplicar também na ocasião da medida protetiva. O Ministério Público tem grupos reflexivos, o Judiciário tem, alguns CREAs têm no interior também, né? E o que a gente vê é que aqueles homens que descumpriram de alguma forma, antes de determinar a prisão, porque muitos descumprimentos, né? Proporcionalmente, a gente não vai logo pedir na prisão. A gente pede uma advertência, pede uma tornozeleira, não é? Então, os grupos reflexivos, é impressionante como os homens chegam chateados de estarem ali, constrangidos no primeiro encontro, né? São 10, geralmente, ou 8, né? Com a equipe técnica, assistente social, psicóloga. E muitas vezes, no último encontro, muitos querem continuar, porque é a primeira vez que eles falam dos seus sentimentos. Os homens têm muita dificuldade de falar sobre o que eles sentem, né? E naqueles encontros, que cada encontro tem uma temática diferente, muitos passam a compreender que eles estavam errados, né? Então, a coisa mais importante do grupo reflexivo é a não reincidência, não é? Mais importante do que a punição, porque a gente quer que aqueles homens, quando têm um outro relacionamento, eles não repitam o comportamento a agressividade que gerou a necessidade de ter uma medida protetiva. Então, somos defensoras não só dos grupos reflexivos, como das medidas protetivas também. Tá certo, doutora. Muito importante isso mesmo. E a nova legislação, na verdade, trouxe uma nova tipificação também de violência para se acrescentar, né, dentro das outras 5 que já existiam da Lei Maria da Penha, que agora é a violência vicária. Eu queria que a senhora explicasse para quem está assistindo a gente, né, do que é que se trata essa violência, né, como é que ela se configura? O que a gente mais vê na mídia, infelizmente, né, exemplificando essa violência vicária, é quando o agressor,
ele atinge uma outra pessoa diferente da vítima para principalmente maltratá-la, né? Então o alvo dele é ela, aquele pai que mata o filho e depois se mata, né? Em muitos casos tem um suicídio em seguida. Sim, o objetivo dele teve um caso em Minas Gerais. Exatamente. Foi por causa, né, digamos, foi a gota d'água aquele caso, mas muitos já existiam, inclusive aqui na cidade. Então, o objetivo maior não era nem matar as crianças, era atingir a mulher. Porque, infelizmente, na violência doméstica, o que mais se vê é que o homem acha que precisa ter o controle. Quando ele perdeu o controle sobre ela, né, porque ela seguiu a vida dela, está com a medida protetiva, ele não pode mais chegar perto, então ele revida em pessoas, né, próximas a ela. Então, não necessariamente só os filhos, não. né? Aqui, para ser literal, né, exatamente como está na nova lei, diz o seguinte: a violência vicária é entendida como qualquer forma de violência, não é só matar, não é assim, é física, praticada contra descendente, ascendente, que são os pais, os dois sogros, né, os sogros, digamos, dependente, enteado, parente, pessoa sob guarda ou responsabilidade direta da mulher, ou pessoa de sua rede de apoio, com vistas a atingi-la. Né? Então, aquela babá que é muito próxima àquela mulher, ele pode atingir aquela babá. Uma forma de chantagear, para dizer, olha, eu estou aqui, não vou lhe deixar em paz, não é isso? Exatamente. No fim das contas, um homem que age dessa forma, ele está realmente querendo impor o medo, né? Mais ainda para essa mulher. Né? E assim, aí veio um novo artigo, né, que tem a mesma pena do feminicídio, que é o 121B, né? Porque no feminicídio só podia ser vítima a mulher. E nesse caso, a pena por ter matado os próprios filhos era bem menor do que por ter, se tivesse matado a mulher. Então agora as penas estão iguais. Né? Então passa a ser um crime hediondo, é isso? Exatamente. Né? Então, se ele matar qualquer uma dessas pessoas que eu citei, né, aqui de forma ampla, com um fim específico de causar à vítima sofrimento, punição ou controle, né? No contexto de violência doméstica. Então, ele faz aquilo, ele comete aquele crime, aquele homicídio, que é o vicaricídio, para causar sofrimento nela, punição ou controle. Esses três sentimentos, infelizmente, é o que justifica, é o que a gente vê em todos os casos de violência doméstica. Exatamente. Uma mulher que passa por uma situação dessa realmente dificilmente se reconstrói, né? Assim, por mais que muitas vezes o agressor se mate, mas ele matou os filhos, né? Que para uma mãe, para uma mulher, é algo vital, né? Uma ligação que é vital e é muito difícil mesmo que qualquer mulher se reconstrua após então, assim, uma situação dessa. Antes dessa violência, né? A mais recente até então era a violência psicológica. Então, a violência, né, vicária, ela é um tipo de violência psicológica, só que mais agravada, né? Porque trabalha com a culpa da mulher. Ele faz com que atinja pessoas que ela se culpe, né, por ter seguido a vida dela, por exemplo. Isso mesmo. Doutora, agora mudando de assunto aqui, mas falando da sua atuação como ouvidora do Ministério Público, nesta quinta-feira vai ocorrer uma ação na Zona Norte de Natal, um programa da ouvidoria, né, para estar mais perto dos cidadãos. Como é que isso vai acontecer? Qual o objetivo desse programa? A ouvidoria tem alguns projetos, né? Um deles se chama Ouvidoria Mais Perto de Você. Quando a Procuradoria-Geral vai até o interior, né, que são 2 ou 3 vezes ao ano, com toda os CAOPs, toda a estrutura, a gente também vai, né? Mas além dessa ida ao interior, a gente começou mês passado, né, no dia do ouvidor, que é em março, um atendimento aos shoppings, nos shoppings da cidade, né, que é onde tem um grande número de circulação, principalmente na hora do almoço, né, que as pessoas muitas vezes, mesmo que não trabalhem ali, muitas vão almoçar, enfim, trabalhar na redondeza, fazer atendimento ao público, né? Então, vão ter servidores lá também, né? Vamos estar num ponto estratégico de movimento. E lá a gente colhe, né, muitas vezes, denúncias, né, reclamações, e a gente encaminha para as promotorias. Nós temos 167 municípios, né? E às vezes a denúncia que chega na ouvidoria é do município do Oeste, né? Que a pessoa está aqui, quer fazer presencial,
ou entra no site do Ministério Público, né, www.mprn.mp.br, tem lá o link da ouvidoria. Então, várias temáticas do Ministério Público você pode entrar e fazer a denúncia para qualquer tipo de denúncia ou de reclamação. Pode ser também de elogio, seja o que for. Então, em ano de eleição, né, a gente sabe que os números aumentam justamente porque, para dar um exemplo, né, muitas reclamações de perseguição a contratados, né, ou então não chamar os concursados, né, enfim, de várias áreas, de saúde, educação, meio ambiente, né, criança e adolescente, violência doméstica, qualquer área de atuação do Ministério Público, e a gente encaminha ao promotor que tem atribuição, né? Já que, por exemplo, você está no município, vamos dizer, minha ex-comarca, né? Currais Novos. Aí aconteceu um fato de Cerro Corá. Quem é o promotor de Cerro Corá? Porque lá não tem uma promotoria nem um fórum. Então, é termo de Currais Novos. Então, a gente encaminha para o promotor, né, que tem mais de um, a gente sabe qual é a atribuição de um e de outro, e encaminha para aquele promotor. Aí ele vai analisar, o encaminhamento tem que ter elementos mínimos, né? O que, contra quem, aonde, né? Algum tipo de prova também, né? Assim, não é só de forma genérica. Solidez, né? Certo. Quando a denúncia é muito genérica, a gente baixa em diligência pela ouvidoria para que a pessoa complemente em 30 dias. Certo. Mas tendo elementos mínimos para se investigar algo, de alguma matéria, a gente encaminha ao promotor, que aí cabe a ele, né, dizer se vai instaurar, se vai arquivar, se vai diligenciar. Né? A gente não entra nesse mistério que é dele, né, daquele promotor daquele município. Interessante mesmo. E essa ação na Zona Norte amanhã, enfim, que vai estar ocorrendo aqui em Natal, qual o horário de atendimento? As pessoas, né, precisam levar alguma documentação, enfim, como é que vai funcionar? Certo, o atendimento é de 10 da manhã até as 4 da tarde, né? Leva um documento, se quiser formalizar, né, já alguma denúncia, mas a maioria vai para tirar dúvidas, né? Sim. Depois até que entra no site do Ministério Público, mas muitos não sabem se aquilo ali está certo ou errado, então a gente tem, né, servidores formados em direito e em psicologia, né, que às vezes quer só um atendimento, um acolhimento em relação ao seu caso, enfim, temos tanto jurídico quanto psicológico, né? Para que a população seja atendida e se tiver alguma denúncia formalizada, a gente encaminha ao promotor que tem atribuição. Tá bom, então uma ação muito importante no Partage Norte Shopping, não é isso? Cada mês vai ser um diferente, né? O mês passado foi no Midway, amanhã será no Partage. Muito bem, então, doutora Mariana Barbalho, agradeço aqui a sua participação conosco, trazendo todas essas informações que são importantes para as mulheres e também para toda a população através aí desse trabalho que a ouvidoria realiza aqui. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Só lembrando, vocês mulheres que estão no ciclo de violência e queira, né, que haja um afastamento daquele agressor, você pode pedir a sua medida protetiva tanto no Ministério Público, quanto na delegacia, né, quanto na Defensoria Pública ou através de advogado particular. Não precisa fazer BO, não precisa dar entrada no inquérito policial para você pedir uma medida protetiva. São duas medidas diferentes. Uma de cunho cível, né, que se não for cumprida pode dar prisão, e uma de cunho criminal se você quiser providências criminais. Sim. Então, antigamente se tinham poucas medidas protetivas porque muitas mulheres não queriam, né, a questão criminal e era vinculado, e isso não existe mais, né? Então você pode até uma delegacia e pedir uma providência cível, que é uma medida protetiva, né, que aí vai ser analisado por um dos 3 juízes, dos 3 juizados, né, existe mais de 3 juízes atuando, para dar o encaminhamento necessário. Né? Vem para o Ministério Público depois, quando a gente suplementa, né, pede algumas outras coisas, como busca e apreensão de arma de agressor, como alimentos provisórios. Então, um dos tipos de medida protetiva são os alimentos provisórios, né, para 2, 3 meses, porque os alimentos definitivos você tem que entrar na vara de família, não vamos confundir. É outro processo. Exatamente, e ali vão vir testemunhas, vai ter prova documental. A violência doméstica atua nessa questão, né, para tirar a mulher do foco da violência, né, mas as questões patrimoniais não são decididas na vara de violência doméstica, né, muitos infelizmente confundem e quer que essa parte patrimonial seja lá. Isso cabe à vara de família, que vai instruir o processo ouvindo, né, testemunhas nesse sentido. A gente escuta testemunhas para a questão criminal. Certo. Tá bom, então, doutora Mariana, muito obrigada aqui pelos seus esclarecimentos. Obrigada também pela atenção.
E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você que nos acompanha, obrigada pela audiência. A gente volta a se encontrar nesta quinta-feira com outras informações aqui da Câmara Municipal de Natal e também da nossa cidade. Tchau!